Domingo 13 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Por aqui tudo tranquilo, né? Continuamos aquele tempo quente, bom, mas não tão quente quanto poderia estar, deveria estar. Esse céu, o que me constrange mais é esse céu que não é azulado o suficiente. Já falei disso, né? Deixa pra lá. Já subi aí, para quem não colabora com o meu trabalho, a edição mais nova do DM, em que eu e o Dodô falamos sobre vários assuntos. A gente tinha uma pauta, só que aí no meio a gente começou, se cumprimentou e aí quando viu, esquecemos a pauta. Normal, acontece. No final do programa a gente até fala qual era o assunto que a gente ia falar. E também o quarto episódio do meu programa semanal comentando a série Lovecraft Country, que chama-se Lovecraft Country Blues. Esses dois programas já estão disponíveis para quem quer, quem não colabora com o meu trabalho. Se você não tem como colaborar, está esperando aí eu finalmente fechar aí o formato de colaboração contínua para começar, ou não tem grana mesmo, né? Tá apertado de grana, pelo menos assina o canal, manda um like aí no vídeo, aperta o sininho, todo esse papo de youtuber aí que ajuda, inclusive, a aparecer pra gente que nem sabe que diabo é Climatiza, assim, cada vez mais frequente aparecerem uns caras, meu, o pessoal comentando assim, uma indicação completamente nada a ver, aleatória do YouTube, mas curti e que massa que caí aqui e já assinei o canal, sabe? E sei lá, nego postando isso em vídeo de abril, de junho, sabe? Enfim, massa, massa que inclusive você que está chegando agora, é legal poder acompanhar, não precisa ser acompanhar diariamente, embora alguns prefiram, né? Porque bem ou mal tem uma conversa contínua aqui, né? Que atravessa todos os programas. Quanto mais você assiste, não só o Climatismo, mas os outros programas, você vai entendendo uma lógica por trás de tudo. Domingo também é o dia que eu vou fazer a videoconferência, então se você quer participar desse bate-papo que acontece às 8 da noite, hoje, comigo e com quem assiste também o Climatiza, a gente já está colocando em prática uma ideia. Se você quiser participar, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Vou aproveitar para cobrar vários não, né? Mas alguns dos participantes da videoconferência que não mandaram seus vídeos falando das dicas, mas tem gente que já mandou, então provavelmente essa semana agora a gente vai ter mais um vídeo de espectadores do Climatias, né? Igualando todo mundo, afinal de contas, todo mundo é igual, né? Segunda, ó. Domingo é dia de disco, vou falar de um disco gringo, primeiro disco solo de um artista controverso, também é aquele bom e velho gostinho Beatle, e um tributo que também tem um easter egg em relação a quem produziu esse tributo a um dos maiores nomes da música brasileira recente. Já falo disso, mas antes vou chamar aqui minha querida amiga Estela Campos, que vai dar suas dicas de quarentena aqui pro Climatias. Diga lá, Estela. Pera aí, agora vai. Tudo bom? Tudo bom? Um prazer estar aqui no famoso Climatias. Obrigado pelo convite. Então, desde que você me perguntou, eu fiquei pensando aí o que falar sobre a quarentena. E um livro que eu pensei, na verdade, é um livro musical, né? Que eu gostei muito de ler, que foi a biografia do Jeff Tweedy. Eu acho que para quem gosta de música, para quem, enfim, já teve banda, é um livro super divertido. Ele fala muito sobre o processo de composição dele, ele fala como é que ele, criança, descobriu que a música poderia se transformar numa profissão na vida dele. Ele fala histórias de banda, histórias de família, tem drogas, tem tudo que uma boa biografia de rock tem que ter. E tem que lembrar que o Wilco é uma banda que já passou por vários momentos aí da indústria fonográfica, uma alternativa, então é legal ver o que ele acha do streaming hoje, ele que é um colecionador de vinil, enfim, acho que é uma dica boa musical. Massa. Outro livro que eu fiquei pensando chama-se Eu Sou um Gato, do Hatsumi Soseki. Na verdade, esse livro
ele foi escrito em 1905, né? E ele é uma crítica aí à sociedade japonesa da era Meiji. Mas por que esse livro é legal? Ele é legal não por isso, mas ele é legal porque ele é narrado sob o ponto de vista de um gato sem nome. Então, assim, é o gato que vai contar essa história, é o gato que vai ser crítico ao dono, é o gato que vai falar sobre toda a estupidez aí daquelas relações. Então é muito divertido. E eu não sei vocês, mas eu tô aqui na quarentena com 2 gatos. Então eu vejo que a gente está muito parecido com eles, né? A gente toma aquele banho de sol ali perto da janela, a gente passa o dia inteiro comendo, a gente sai de casa e tal. Então é divertido fazer esse exercício e pensar o que será que o gato está pensando da gente, né? Assim, eu acho que esse livro traz essa brincadeira que eu acho que é muito legal. Bom, de música, acho que o lançamento que mais me impressionou, na verdade, é uma coisa muito velha, que é o Homegrown do Neil Young, um disco perdido que foi lançado agora, mas é um disco de 74, 75 e que traz joias raras aí, né? Inclusive Rocks and Doves, que é o Little Wing que apareceu no Rocks and Doves e outras músicas incríveis, e mais uma vez, né, o Neil Young mostrando que tipo, é o Neil Young, né? Muito legal. E uma coisa que eu tenho feito, que talvez sirva como dica, é o seguinte: o Spotify liberou as letras, né, nessa quarentena. Acho que alguém lá dentro pensou, poxa, tô com tanta casa em casa, vamos oferecer um negócio novo e tal, vamos liberar as letras aí. E isso tem sido uma experiência super legal. Por quê? Eu acho que pela primeira vez o streaming, ele te oferece essa possibilidade que antes você só tinha com o CD ou com o vinil, né, que era acompanhar o encarte, era você ouvir a música lendo a letra. E agora que está todo mundo em casa mesmo, pega lá o celular, fica quietinho, ouvindo as coisas, revisitando seus compositores favoritos, conhecendo outros. Eu acho que, nossa, ler a letra da música para mim é uma experiência muito legal. Eu tenho adorado, eu tenho feito muito isso. O que mais que eu fiz na quarentena? Bom, eu gravei um videoclipe. Eu lancei um single e depois eu gravei um videoclipe. A música chama Hunter in Love, uma música que eu gravei com o Érico Teobaldo e com o Pedro Angeli. E o legal é que veio um convite logo depois que a gente lançou o single do Raul Machado, que é um diretor de videoclipes, aí pra gente participar de um projeto que ele tem, que chama Quarantine Experiences. Boa. Que é um projeto super legal. As bandas gravam cada um na sua casa e depois ele edita aí, conversa e lança um clipe. E o nosso teve a participação super especial das lideranças aí, da DASPU e da Associação Brasileira de Prostitutas. Então, cada uma delas gravou na sua casa, mostrando como é que está sendo a sua quarentena. Elas super entraram na viagem da música. Faz tempo que a gente queria fazer uma coisa com a DASPU e dessa vez a Carola Gonçalves conseguiu reunir todo mundo e ficou super legal. Eu recomendo ver o clipe, ficou muito divertido. E também eu acho que vale a pena conhecer os outros clipes, porque esse projeto do Raul, a cada 15 dias tem uma banda nova e tem um clipe novo, então vale a pena ir lá conhecer o Quarantine Experience. Bom, e para terminar, para filme, né, eu fiquei pensando, pô, teve um filme realmente que me marcou essa quarentena, que chama-se Dente Canino, daquele Yorgos Lanthimos. É um filme tão punk, tão legal, que eu acho que não vale a pena dar spoiler nenhum. Eu sei que esse filme, ele mexeu tanto com a gente aqui, que eu comecei a ver tudo. O Sacrifício do Servo Sagrado, O Lagosta. Você começa, embarca na viagem desse diretor, acho muito difícil você sair depois. É muito a pena, vale muito a pena, muito legal. Bom, acho que já falei demais, é isso. Matias, fique bem, vocês estão aí também, fique bem, a gente vai sair dessa. Um beijo. Obrigado, Stella. Ótimas dicas. O livro do Jeff Tweedy saiu no Brasil, biografia. Recomendo também. Não li, mas recomendo. Muita gente boa recomendando. E o Jeff Tweedy tem um texto maravilhoso. É muito pouco provável que esse livro seja pelo menos mediano. Ele deve ser pelo menos bem divertido. E a Stella referendando aí, não tem muito o que falar. Comentou essa coisa de gato, né? Eu estava comentando isso com um amigo meu, que eu já tive gato, já tive cachorro. Os cachorros devem estar assim, né? Agora ele está em casa o tempo todo, tá louco para sair? Tô ligado. Né? Conta uma nova aí, né? Enquanto os gatos devem estar assim, rapaz, esses humanos não vão sair da minha casa não vou mais ficar só. Tem que ficar, esses caras ficam aqui direto. Puta merda, meu. Vaza aí, cara. Meu AP precisa de espaço. Você tá tomando muito tempo.
os gatos, né, no fim das contas, eles são os donos do lugar em que você reside, né? Principalmente agora, né? Isso está sendo colocado em xeque porque você está passando tanto tempo em casa quanto os gatos. Dependendo da forma como você cria o seu gato, talvez até seu gato tenha mais liberdade do que você. Mas você quarentenado, né? Pressupondo aí que você está acreditando na ciência, sem achar que quarentena é uma bobagem, enfim. Mas obrigado, Estela, ótimas dicas. E vamos às minhas de hoje. Um disco brasileiro e um disco gringo. Eu vou começar pelo disco gringo porque eu só tenho CD e o CD estava aqui mais perto. É o Plastic Ono Band, mas tipo, Plastic Ono Band é o primeiro disco de John Lennon, né? O primeiro disco solo, efetivamente, de John Lennon. Né? Não, mas esse é o da Yoko, mas a capa é igual. Não, repara. É o John que está com a Yoko no colo. O Plastic Ono Band do John, a Yoko tá com o John no colo, tá? Um escorado no outro, né? Bem bonitos que os dois fazem. Os dois já tinham gravado 3 discos experimentais antes, né? Unfinished Music, número 1, número 2 e número 3. Cada um é relacionado a um tema. O primeiro é o famoso Two Virgins, que traz os dois pelados na capa. O segundo chama-se Living with Lions, não lembro certinho o nome, mas acontece a partir de um aborto que a Yoko sofre. A Yoko sofre alguns abortos, inclusive. Não é esse disco, não é só esse. Não, é exatamente nesse disco tem uma música que faz referência a isso, que chama Greenfield Morning, I pushed an empty baby carriage all over the city. Manhã em Greenfield, empurrei um carrinho de bebê vazio por toda a cidade. Que casal, né, bicho? Que casal. Demais. O fato é, e aí o terceiro é justamente The Wedding Album, que é sobre o casamento deles. Eles casaram em Gibraltar, né? Como a própria música The Ballad of John Yoko fala sobre o Peter Brown, que é um assistente ali dos Beatles e é autor de um dos meus livros favoritos sobre Beatles, The Love Maker. Outro dia eu falo sobre ele, aí fala aquele trechinho, fala Peter Brown called to say you can do it okay, you can get married in Gibraltar in Spain. Peter Brown ligou para dizer que tá tudo certo, você pode casar em Gibraltar, perto da Espanha. E eles casam e lançam esse disco de casamento. E os Beatles acabam, né, toda a relação da Yoko Ono, com todos os preconceitos da época, né, que ainda residem até hoje. O próprio preconceito com a Yoko é diretamente ligado a um preconceito com a mulher, com o estrangeiro, né, xenofobia, enfim. Aí você vai ver uns artigos da época, né, chamando a Yoko de exclusive gloopy, né, e aí gloopy exclusiva, porque oriental troca o L pelo R, né, tem essa coisa, tá aqui chamando, é muito deprê. Tipo, mesmo que a Yoko fosse só uma fã que se apaixonou pelo John Lennon e fez o John Lennon se apaixonar, já seria deprê o suficiente. Mas a Yoko Ono é uma senhora artista, né? Você vai pegar o trabalho dela pré-John Lennon, não à toa, John Lennon conheceu ela numa exposição dela. O John Lennon se encanta primeiro com a obra da Yoko para depois saber quem ela é, e aí se encanta com ela logo em seguida. E aí também outro preconceito que vinha na época, né? O conceito da oriental que seduz os homens e hipnotiza, né? Dragão mulher, né? Essa coisa mística e misteriosa que também mais cargas de preconceito aí. E por muito tempo a Yoko carregou o estigma, né? Muita gente ainda acredita nisso, infelizmente, que ela foi responsável pelo fim dos Beatles, né? Não faz o menor sentido. Ela é tão responsável pelo fim dos Beatles quanto a Linda McCartney, né? Tanto o Paul quanto... Acho que a Linda McCartney tem mais a ver ainda com o fim dos Beatles do que propriamente a Yoko. Tá certo que a Yoko quebra uma regra tácita do grupo, que era... Tácita não, acho que essa regra era falada, inclusive, de não se trazer namoradas para as sessões. E o John Lennon vai lá e fala, é isso aí. E isso ajuda a azedar o clima. Mas o clima já estava ruim
Começa a ficar ruim depois da morte do Brian Epstein, né? Quando o empresário original deles morre, os Beatles perdem meio que o fio da meada e ao mesmo tempo começam a se irritar uns com os outros, né? Essa coisa da convivência mútua, que por um bom tempo era muito legal, começa a pegar mal. E aí, né, quando rola esse tipo de coisa, a gente bem sabe, você começa a achar defeito onde antes você não via, né? E o John Lennon trazer a Yoko, e aí todo esse preconceito junto, fez com que muita gente associasse o relacionamento dos dois com o fim da banda. Não tem nada a ver. E ao mesmo tempo que a Yoko estava usando o John Lennon para conseguir popularidade, né? Como eu estava falando, a Yoko tem um trabalho pré-John Lennon que é muito foda, é muito foda. E ela faz finalmente seu primeiro disco solo, né? Lançando junto no mesmo dia, né? Os dois Plastic Ono Band foram lançados ao mesmo tempo e junto com um single que o lado A era do John Lennon, o lado B era da Yoko. Os dois discos têm o mesmo nome, só muda o autor, quem é o dono do disco, e os discos são gravados pela mesma banda, a Plastic Ono Band, que é uma entidade meio híbrida, né? Que o John Lennon usa, que ele vai juntando músicos que ele conhece, que ele gosta, e às vezes tem uma formação enorme, às vezes tem uma formação mais enxuta, como é o caso desses dois discos. Tanto o do John quanto o da Yoko. Que é o Klaus Voormann, amigo do John Lennon desde a época de Hamburgo, né? Ele era brother, era da turma da Astrid Kirchner, que morreu agora, inclusive, há pouco tempo. A Astrid Kirchner, que foi responsável por criar o cabelo dos Beatles, né? O penteado Beatle. Ela que, a gente consegue fazer aí esse cabelo cabeludo para a época, né? Porque na época que as pessoas usavam só cabelo reco militar, né? E aí de uma hora para outra vem aqueles caras com aqueles cabelões. E o Klaus Voormann acompanha os Beatles desde então, assim, segue amigo da banda depois que a banda estoura. Ele é inclusive o autor da ilustração da capa do Revolver, né? É ele, o John Lennon, incumbe ele, ó. O John Lennon não, a própria banda, né? Mas o Lennon era mais brother dele. Tanto que, num dado momento, ele chama Klaus, pega o baixo aí e vem tocar comigo. E ele tocou por um tempo, a formação era o Klaus, o John Lennon na guitarra, a Yoko cantando e o Alan White na batera. E nesse disco quem toca a bateria é o Ringo. Então se você não gosta da Yoko, pelo menos tem isso. Tem duas coisas em relação a esse disco. É o Ringo na bateria e é o John na guitarra. A única guitarra do disco é do John Lennon. E você consegue ouvir o Lennon guitarrista, que é uma coisa que muita gente não dá bola. E o Lennon é o clássico guitarrista base. Ele sola, tudo bem, ele sola, sempre solou, nunca teve nenhuma crise com isso. Mas ele tem sempre aquela coisa de segurar ali a base da música, e ele trabalha muito bem com isso. Só que eu queria chamar a atenção, claro, para a voz da Yoko, né? A Yoko tem uma voz maravilhosa, e ela solta de um jeito completamente expansivo, é trágico, é cômico, é intenso. Ela e o John estavam trabalhando numa terapia de um cara chamado Arthur Janov, na época, que chama Grito Primitivo. Veio depois dessa terapia batizar não só o Primal Scream, como o Tears for Fears, né? Que é também um termo da terapia desse cara, que é basicamente você gritar até não aguentar mais para botar todos os seus medos para fora, né? Tears for Fears é exatamente isso, né? Lágrimas para os medos. Então você começa a gritar e chega uma hora que o grito perde o sentido original e vira só um grito, né? Isso tem a ver com I Want You, dos Beatles, né? Você vai ver, tipo, é o Lennon já botando todos os berros para fora. Tem a ver com Mother, que é justamente o primeiro single do John Lennon, desses dois discos, né? Mother, você lembra, né? Tipo, é uma música o tempo todo gritada, e o final de Mother é um berro. Mother don't go, Daddy come home. Esticado pra caralho, né?
Fora toda a tragicidade da música, que é o Lennon se expondo completamente. No lado B do terceiro disco que o John e a Yoko fizeram juntos, que é o Ed Album, ai cara, esqueci de ver isso aí certinho. Mas eles já trabalham com essa coisa do Arthur Janov, que é basicamente ela falando o nome dele e ele falando o nome dela. Cada um numa caixa. Aí eles ficam falando John e Yoko, John e Yoko, John e Yoko. Aí vai crescendo, crescendo, até que chega uma hora que é só o grito. Isso é inspirado, eu não lembro se é no T.S. Eliot ou é no Fitzgerald. Tem alguém que faz isso também. Algum escritor que tem esse registro aí dele com a mulher dele, um falando o nome do outro. Hoje eu lembro disso. Comento aqui melhor. Mas é isso, a Yoko solta a voz assim, de uma forma como um instrumento musical. Esquece letra, ela até canta algumas músicas com letra, sendo que uma das letras é why, então ela fica só gritando why, por quê, em inglês. Mas é isso, ela trabalha a voz dela como um instrumento, tem uma coisa ligada a etai, que é um jeito de impor a voz, expressar a voz do teatro kabuki, aquele teatro de máscaras japonês, e ao mesmo tempo toda uma pegada de jazz, né? Que era justamente o campo de onde a Yoko, quando lidava com música, estava trabalhando antes. Tanto que uma das músicas é a Yoko com o Ornette Coleman, apenas, assim, o Ornette Coleman ali, mandando ver no sax, enquanto a Yoko geme loucamente nessa música que chama AOS. AOS. Descasso. Não é o melhor disco da Yoko, mas ele serve justamente para você quebrar esse preconceito com ela. Você vai ouvir Courtney Love, vai ouvir Sonic Youth, vai ouvir B-52s, tem um monte de artista que bebeu dessa fonte, Bikini Kill, saca? Tá tudo aqui, saca? A Yoko tá lá e assim, batendo de frente com todos os preconceitos da época, saca? É muito fácil falar assim, tá, a Yoko tá só querendo se aproveitar do John Lennon. Fazendo isso que ela tá fazendo, grande artista, é sempre bom ficar sacando o que a Yoko tá fazendo. Recomendo muito esse disco. Agora eu vou pro disco brasileiro, que eu tava pensando outro dia. Acho que esse disco não existe em CD. Mais do que isso, acho que esse disco só existe nessa primeira versão. Sanguinho Novo, Arnaldo Batista revisitado, que é um disco que foi produzido pelo Alex Antunes, o seu infame Suck My Discs, embora tenha sido lançado pela gravadora, pelo Estúdio Eldorado, né? Ligado à Rádio Eldorado, Grupo Estado. E aqui está aqui o logo do Suck My Discs, que é do Alex Antunes. Alex Antunes, ele que é o vocalista, que inclusive se rotula como Paulo Francis, o nome que ele dá aqui nesse, do Akira S e as Garotas que Erraram. O elenco desse... Vamos fazer um contexto assim. Os Mutantes, que é a banda original do Arnaldo Batista, nem sempre foram essa banda unânime, né? Quando a gente fala em música brasileira, pop brasileiro, rock brasileiro, você crava ali Mutantes na hora, assim. Mas durante muito tempo era uma banda que, legal, esses caras aí, a banda de onde a Rita Lee saiu, tem esse tal desse Arnaldo, quer dizer, quem era mais ligado à música sabia da importância, sabia que os caras eram foda, mas não era esse consenso. Esse consenso vai se consolidando do meio dos anos 80 até o começo dos anos 90. E esse disco é crucial nesse processo. Meio dos anos 80 por quê? Porque é justamente quando a gravadora Baratos Afins, do Calanca, relança os discos dos Mutantes. Esse é o primeiro complicador no fato dos Mutantes não terem a reputação que eles deveriam logo depois, na própria época, enfim, né? Eles tinham uma coisa de ser uma banda de rock de São Paulo reconhecida, grande, tocava para muita gente, saca? E à medida que o tempo foi passando, eles foram ficando músicos mais rebuscados e os shows eram mais longos, né? Tem toda uma coisa de que eles trouxeram o próprio conceito de PA, né? De caixa de som, o próprio Peninha, que eu trouxe para conversar aqui no Bom Saber outro dia. Ele foi um dos caras que criou o primeiro conceito, a ideia de amplificador para... não amplificador, né? Justamente caixa de som, que é o PA, né?
para um grande público, foram os Mutantes que trouxeram para cá. Mas ao mesmo tempo, né, a saída dos Mutantes da Rita Lee, o fato do próprio Mutantes virar uma banda de rock progressivo com o tempo, fez com que essa aura que a gente tem hoje dos Mutantes perdesse o sentido. Tem o fato do próprio Arnaldo Batista ter caído do prédio no começo dos anos 80 e ter ficado com sequelas. Isso ajuda inclusive a macular a imagem da própria carreira do Arnaldo e dos próprios Mutantes. Macular no sentido que, né, é um problema, claro, mas as pessoas viam de outra forma. Agora os Mutantes, no começo dos anos 80, já tinha aquela coisa de tipo, putz, o cara caiu do prédio, meu, que merda, saca? Não tinha uma atenção como deveria para a música. Aí o Kalanka lança os discos em vinil, a discografia dos Mutantes, os 5 primeiros discos em vinil, ainda nos anos 80, pela Baratos Afins. A própria Bis, a revista de música da época, faz uma primeira biografia dos Mutantes, que nunca tinha sido feita. Quem escreve, inclusive, é o Thomas Papa, guitarrista do Fellini. E há esse momento em que o Alex Antunes puxa a ideia de fazer um disco tributo ao Arnaldo, mais do que aos Mutantes especificamente, mas ao próprio Arnaldo, numa tentativa inclusive de fazer com que o Arnaldo pudesse voltar a fazer show, que estava, e tipo, tornar o Arnaldo, fazer o Arnaldo voltar à vida pública, né? Que já estava acontecendo, mas tinha uma série de questões que não emplacavam, e esse foi um dos motivos. A capa desse disco, inclusive, é feita pelo Alan Voss, que é o ilustrador francês, mais radicado no Brasil, que fez as 2 últimas capas dos Mutantes com a formação original, que é o Jardim Elétrico e o Mutantes e seus Cometas no País dos Bauretes. As 2 capas são do mesmo cara que faz essa capa. Tem essa contracapa também maravilhosa, são só os cacos desse frasco de sanguinho novo. E ele consegue juntar parte da nata do pós-punk, e de uma forma pós-punk de uma forma bem ampla, né? Não propriamente em termos de gênero, né? Mas em termos de artistas que começaram logo depois do acontecimento punk, né? Viraram artistas a partir disso. Então você tem o Sexo Explícito, banda de Minas, cujo guitarrista John Ulloa, anos depois, fundaria o Pato Fu, tocando O Sol. Três Hombres, que é a banda do Celso Pucci, que assinava como Minhoca na época, também crítico da Bis, figuraça, meu. Morreu cedo também. Porra, Minhoca era foda. O Ziadoc Mo, uma banda de Sorocaba de math rock, ou de noise, tocando Bombagaço sobre São Paulo. Três Homens fazia Dia 36. Sepultura, tocando A Hora e a Vez de o Cabelo Nascer. Sepultura ali naquele momento em que eles estavam acontecendo no exterior, inclusive. O último número, eu não lembro de onde o último número era, cara. Se era de São Paulo, do Rio, acho que era de São Paulo. Tocando uma ótima versão para I Fell in Love One Day. O Paulo Miklos, se não me engano, o primeiro registro de um Titã solo, né, um Titã sem a presença de outros integrantes da banda, cantando Superfície do Planeta, Akira S e as Garotas que Erraram, a banda do Alex Antunes cantando Sanguinho Novo, Ratos de Porão fazendo Jardim Elétrico. Ratos de Porão também estava naquele mesmo movimento do Sepultura, o Fellini fazendo Você Tá Pensando Que Eu Sou Loki, Atual e os Punks, que era a banda do Miranda com o Jimmy Joe, e tinha a participação do Educar também, cantando Sitting on the Roadside, que é tipo um Demolindo, o Escova, do Escova e a Máfia, fazendo É Fácil, e o Maria Angélica, do Celso Naporano, cantando Te Amo, Pode Escrever. O vinil ainda tem esse encarte, tem as letras de todas as músicas, inclusive tem uma citação falando que tem essa frase aqui, todos juntos, reunidos uma pessoa só, mais cacos lá do Sanguinho Novo. Tem uma discografia completa do Arnaldo, feita pelo grande Ayrton Munhaine Jr., que aí pega desde os discos solos, compactos, Mutantes tocando com
O Ronivon é a época que, isso que eu estava falando, é exatamente o momento em que a ideia de que os Mutantes são a principal banda de rock do Brasil começa a florescer de fato. Além do encaixe ter as letras, tem essa foto maravilhosa do Arnaldo também. E tem também um texto de apresentação do Eugênio Butti, hoje teórico da comunicação, que escreveu: fazer rock não é fazer o novo, é antes fazer de novo. A invenção desponta da repetição, porque rock deve em primeiro lugar identificar-se para depois permitir uma identificação de quem diz. É quase uma língua, e quem tem estilo vive, necessariamente revive. É por isso que Sanguinho Novo, Arnaldo Batista Revisitado, não é um tributo nostálgico. Arnaldo existe e sobreexiste nessa gente igual e diferente o que fala. É bobagem procurar um fio de continuidade no rock and roll. Existe sim uma frequência, uma reverberação, plena de autoconfiança, compaixão e movimento. Rock iguala os que foram diferenciados pela sociedade de classes e diferencia os que foram igualados pela sociedade de massas. Diversos perversos, os grupos desse disco e as canções que eles interpretam fazem essa reverberação vibrar aqui por perto. Esquece, não pensa mais. Grande texto de um grande disco que dá para ouvir, não sei se nas plataformas, mas no YouTube dá para ouvir. E tem um pequeno detalhe que é o primeiro disco que o Miranda produz. Na hora que o Alex começa a fazer isso, o Miranda, que já era metido a ser produtor, vira e fala: deixa eu produzir esse disco aí, velho. E aí ele faz, e é uma coisa que a gente sempre conversava, que ele falava assim: não, foi naquele momento que eu entendi que eu podia ser produtor, né? Uma coisa que depois ganhou força, principalmente a partir do Banguela, mas desde esse primeiro disco o Miranda já começa a produzir muito antes do primeiro disco dos Raimundos. Então ainda tem esse fato. Essas são as dicas de hoje. Lembrando que 8 da noite temos a videoconferência. Estou encerrando aqui mais um Climatias. Essa videoconferência acontece às 8 via Meet do Google. E você manda um alô ali no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, para eu te mandar o link com as 10 para as 8. Tá? Tá bonito, aproveitar esse fim de domingo e já a gente se encontra. É isso. Amanhã tudo de novo.